Celinho Autopeças, aonde vou achar? Tem em Pouso Alegre, também em Itajubá. Bom atendimento, qualidade sem igual. Celinho Autopeças, realizando o seu Natal. Bom Natal, vamos desejar para os clientes e amigos. Vamos festejar. Bom Natal, vem você também. Bom Ano Novo, Autopeças, só Celinho tem. Vai viajar no final de ano? Confira algumas dicas para ter uma viagem segura. Olá, meu nome é Douglas, sou auxiliar de estoque do Grupo Celinho. Os feriados do final de ano são marcados por aumento de fluxo nas rodovias. Não importa se o trajeto é longo ou um simples bate-volta, os motoristas têm de tomar certos cuidados para evitar surpresas desagradáveis nas estradas. Nem pense em viajar se o carro estiver em mau estado de conservação. Para isso, leve o seu carro a uma oficina de confiança para verificar e, se necessário, fazer a manutenção. Lembre-se de conferir também as condições do estepe, macaco, triângulo de sinalização e chave de roda. Os pneus são itens importantíssimos e não podem passar despercebidos. Pneus em bom estado e calibrados corretamente ajudam a economizar combustível. Então não esqueça, antes de viajar, venha para o Celinho e faça a revisão do seu veículo. Celinho Autopeças, aonde vou achar? Tem em Pouso Alegre, também em Itajubá. Bom atendimento, qualidade sem igual. Celinho Autopeças, realizando o seu Natal. Bom Natal, vamos desejar para os clientes e amigos. Vamos festejar. Bom Natal, vem você também. Bom Ano Novo, Autopeças, só Celinho tem. Estamos de volta aqui com o programa Sul de Minas em Foco. Agora a gente vai falar de um tema que está dando aí o que falar nos últimos dias, né? A gente, inclusive, já fez um programa falando dessa expectativa da revisão para a vida toda, mas agora a revisão ela foi autorizada, tem novidades. Dr. Newton Oliveira, advogado previdenciarista, participa aqui do nosso programa para esclarecer essas dúvidas. Dr. Newton, primeiramente, um prazer ter você participando do programa Sul de Minas em Foco, também hoje em conjunto com o programa Café com Notícia da Rádio Educativa Univaz, para a gente estar falando desse tema importante, que é uma boa notícia para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para quem acompanha essa nossa entrevista, né? É isso aí, Lucas. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente é um tema que já vem há algum tempo aí na mente dos aposentados, né? Vai e volta. E a coisa parece que dessa vez realmente se decidiu, né, se pacificou o entendimento aí do Supremo Tribunal Federal, que era uma coisa que os aposentados já estavam ansiosos, né, quanto à finalização desse julgamento. O Dr. Newton, e para quem está acompanhando hoje aqui essa nossa entrevista, nosso bate-papo, o que de fato muda, o que de fato traz de novidade, traz de esperança para quem está acompanhando e para quem estava esperando essa revisão? Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Vamos explicar exatamente o porquê desse pedido de revisão, o porquê dessa ânsia dos aposentados em relação a essa tese, que é popularmente chamada de revisão da vida toda. Lá em novembro de 99, houve uma alteração, né, na legislação previdenciária em que ampliou o período básico de cálculo. O período básico de cálculo é o tempo de contribuição que é utilizado para calcular o valor do benefício. Então, até novembro de 99, os benefícios eram calculados com base nos 36 últimos salários de contribuição. A partir dessa alteração, dessa mudança legal, houve uma extensão, um aumento desse período básico de cálculo, e aí os benefícios passaram a ser calculados com base na média aritmética simples dos 80% maiores salários desde julho de 94. E aí, tudo em ordem. Ocorre que criou-se também uma regra alternativa que permitia que os benefícios, os novos benefícios, daqueles segurados que ingressassem no regime a partir daquela data, fossem calculados com base no salário de contribuição de todo o período contributivo, né? Não só iniciando em 94. Então,
alguns segurados poderiam ter seus benefícios calculados com base em todo o período contributivo, todo o período que ele fez contribuição para o INSS. E aí surgiu a questão. Aí que surgiu a tese da revisão da vida toda. Alguns casos, essa era uma das teses de defesa, inclusive do INSS, o INSS alegava que essa revisão traria um impacto absurdo, que poderia quebrar a Previdência Social, que o INSS não teria caixa para isso. É uma tremenda mentira, não está correto isso. Pouquíssimos são os casos em que, refazendo o cálculo do benefício, utilizando essas contribuições anteriores a 94, o benefício tem uma melhora, né? Tem um aumento na renda mensal inicial e, consequentemente, na renda mensal atual, né? E aí o segurado, inclusive, teria atrasados para receber dos últimos 5 anos, a partir do momento que ele propusesse essa ação de revisão. Foi uma ação que já vinha sendo discutida há algum tempo no Judiciário, né? E chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como é de conhecimento, julgou isso, já é o segundo julgamento, a segunda vitória nossa, na verdade. Olha só. Primeiro julgamento, né, em 2021. Esse julgamento foi favorável aos aposentados, também por 6-5. Ocorre que, ao final desse julgamento, teve um pedido de destaque. E esse pedido de destaque teve como consequência a anulação desse julgamento, desse primeiro julgamento. A preocupação nossa era exatamente se o voto do ministro que se aposentou após esse julgamento seria validado nesse segundo julgamento ou não. Por quê? O voto dele foi favorável, mas o ministro que assumiu o lugar dele já tinha sinalizado o contrário aos aposentados. Então, se todo o julgamento fosse anulado e esse voto não fosse mais considerado, esse voto do ministro que aposentou não fosse mais considerado, corria-se o risco realmente dos aposentados terem um prejuízo danado e terem uma reviravolta nesse julgamento, né? Então, ao final, decidiram que aquele voto que foi favorável aos aposentados teria validade, sim, né? O ministro novo que ingressou após o primeiro julgamento não pôde votar e foi mantida a decisão favorável aos aposentados. Então, hoje, é possível que aquele que se aposentou, né, qualquer tipo de benefício, que se aposentou nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 10 anos, apesar da alteração legal ser de 99, os benefícios que têm mais de 10 anos, infelizmente, não é possível a gente pleitear essa revisão por conta da decadência. O leigo, para facilitar, né, o entendimento do leigo, caducou o direito, né? O direito de reclamar está caducado, ou seja, aquele segurado que tem um benefício com mais de 10 anos, ele não pode mais reclamar, ele não tem direito de reclamar. Não é nem direito à revisão ou não, ele não pode reclamar mais. Mas aqueles benefícios que foram concedidos nos últimos 10 anos, qualquer que seja o benefício, é passível, né, de propor essa revisão, pleiteando aí a aplicação da tese da revisão da vida toda, ou seja, computando salários de contribuição anteriores a 94 para ter uma melhora no benefício. Como eu disse, não são todos os casos. É preciso a gente avaliar caso a caso, né, e fazer o cálculo, principalmente para ingressar com a certeza de que vai ter uma melhora no benefício. Agora, doutor Nilton, de repente o telespectador, o ouvinte que está acompanhando essa nossa entrevista aqui, ele se enquadra nesse caso. De repente ele trabalhou aí contribuindo aí com 3, 4, 5 salários mínimos e hoje recebe 1,5 salário, não chega a isso. A chance, tem dentro desses menos de 10 anos, as chances dele conseguir recuperar e ampliar a aposentadoria dele são grandes, né? Hoje são enormes, né? A gente não pode garantir o resultado da ação, nem dizer que a ação é ganha. Mas, com esse posicionamento aí do Supremo Tribunal Federal, todas as outras ações que forem propostas deverão seguir esse posicionamento, até porque essa decisão foi em sede de recurso repetitivo. Então, isso vai gerar um tema, né? Uma súmula, como era chamado anteriormente, vai gerar um tema, e aí os tribunais
são obrigados a acompanhar esse posicionamento. Inclusive, a gente acredita aí que o INSS não vai mais interpor recurso ou a defesa nesses casos que estão suspensos, né, que a gente ainda não tem a publicação do inteiro teor da decisão. Então, é o inteiro teor que vai estabelecer os parâmetros e os limites dessa decisão, como questão de decadência, prescrição, juros e correção monetária, como que deve ser pago esses atrasados, possibilidade de concessão liminar ou não. Então, a gente ainda não tem essa visão total de como vai ser essa decisão, mas pelo que a gente acompanhou, né, acredito que pouca coisa deve mudar em termos de mérito, pouquíssima coisa deve mudar, talvez a questão de correção monetária de 2019 para cá, que a emenda constitucional afastou a aplicação de correção monetária e juros e mandou aplicar Selic, que engloba os dois, coisas menores, né, acessórios, na verdade. Então, eles que não ingressaram, eu sugiro ingressar com a ação o quanto antes. E é bom a gente... Agora, eu pergunto, só aproveitando isso, de repente, e se a pessoa ela deve ingressar tendo a certeza que ela tem esse direito, porque, de repente, se ela não tivesse certeza, ela corre o risco de ter até redução na aposentadoria dela, né? Exatamente, Lucas. É por isso que eu disse que é indispensável que o segurado faça uma análise. Ele não só a redução do benefício, ele pode ser, inclusive, condenado por litigância de má-fé, ou condenado, pelo menos, em sucumbência, aí, dependendo do valor da causa que arbitrar, né? O advogado arbitrar, aí, o juiz pode, ao final, verificando que aquela revisão não vai trazer um benefício para ele, condenar ele em custas e honorários em favor do INSS. Então, é indispensável fazer uma análise prévia. Tá? Há casos, realmente, como você disse, há casos em que o benefício não melhora, e sim piora, né? O caso mais, a situação mais ideal para realmente tentar desenhar aí a situação daqueles que vão se enquadrar nesse caso é a seguinte: aquele segurado que tinha um emprego muito bom, né, o caso prático que a gente mais encontra aí, ele tinha um emprego muito bom, ele tinha um salário muito bom antes de 94. E aí, depois de 94, ele aderiu um programa de desligamento voluntário, ou ele perdeu o emprego, montou uma empresa, e aí a gente sabe como que é o empresário no início e tal, começou a contribuir no salário mínimo. Ele estava muito próximo de aposentar. Então, após 94, ele teve uma contribuição do salário mínimo ou um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Vamos pôr aí, intermediária. Ele vinha pagando nos 10 salários, lá no teto de contribuição antes de 94, e depois ele não conseguiu manter esse mesmo patamar de contribuição, por algum motivo, qualquer que seja. Na hora que ele aposentou, o INSS considerou somente as contribuições de 94 para cá, ou seja, em tese, as menores contribuições. Com a aplicação dessa tese da revisão da vida toda, as contribuições anteriores a 94, que são muito melhores, vão elevar bastante o valor do benefício dele. Há casos que a gente tem visto aqui, já tem presenciado, que os valores dos benefícios chegam a dobrar, né? O segurado tem um benefício de R$ 1.800, R$ 1.900, vai para R$ 4.000. Exatamente por isso, porque ele tinha uma contribuição muito, muito melhor antes de julho de 94. Olha só, você de casa, está acompanhando nosso programa, quer participar, mandar suas dúvidas, suas perguntas, 35 é o nosso TDD, 98853-9542, 359-8853-9542. Você participa, tira suas dúvidas, participa do nosso quadro Direito do Cidadão no Zap, onde você esclarece aí as suas dúvidas, aproveitando aí esse tema que está em alta, que é a revisão para a vida toda. Doutor Nilton, para a gente estar encerrando, que dicas você deixa para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador? É muito importante para aqueles que não procuraram ainda garantir seus direitos aí, a gente tem que ficar atento, primeiro, com a decadência, né, a questão de 10 anos de concessão do benefício. Se extrapolar esse prazo, infelizmente, não tem mais o que fazer. E a questão da prescrição. A prescrição é o direito de receber os atrasados, né? A prescrição é quinquenal, é dos últimos 5 anos. Então, como você interrompe a prescrição? A partir da propositura da ação. Então, o cliente, o segurado que entrou com a ação de revisão, por mais que a solução definitiva ainda demore algum tempo,
ele interrompe o prazo prescricional. Então, os últimos 5 anos dele estão garantidos. E o tempo que essa ação demorar para chegar ao final, ele vai receber integralmente. Na medida que, se ele deixar isso passar, cada mês que a gente avança, é um mês que ele perde lá atrás. Então, se ele esperar o Supremo pacificar ou o INSS chegar a propor um acordo administrativo para pagar esses benefícios, com certeza ele vai ter um prejuízo substancial aí em termos de atrasados para receber. Então, a atenção quanto a essas duas questões. O prazo de 10 anos, que é decadencial, e o prazo de 5 anos para receber os atrasados. Doutor Newton, antes da gente encerrar, eu só preciso lembrar o telespectador aqui desse espaço que ele está vendo aí em casa, né? Quem está acompanhando pela rádio não vai ver esse espaço, mas é o espaço do Centro Jurídico Previdenciário, que vocês agora, nesse final de ano, alugam aí para palestras, para confraternização, às vezes alguém quer dar algum encontro, vocês oferecem também esse espaço, né? Exato, Lucas. A gente tem um espaço aqui que acomoda aí mais ou menos 50 pessoas, né? Climatizado, uma estrutura excelente, e que a gente aluga, faz locação para eventos particulares. Então, quem tiver interessado aí, é só entrar em contato com o pessoal, com a nossa secretária aqui no escritório, e ver a disponibilidade da data que precisar. E qual que é o telefone de contato, doutor Newton? É o 3422-6635 ou 3422-6283. Ou você de casa, se tiver dúvidas, pode mandar para a gente aqui pelo WhatsApp 359-8853-9542, que nos próximos programas, doutor Newton, doutora Mauri, estarão aqui esclarecendo as dúvidas. Doutor Newton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Lucas. Mais uma vez, é um prazer estar de volta aqui no seu programa. Bom, a gente fica por aqui, agradecendo o seu carinho e sua audiência, e até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco.